Eu vou. Já dei o REC aqui, hein? Cuidado com o que vocês vão falar agora, hein? Opa! Então, agora ficou sério o negócio. Vou dar um mute aqui no meu. Bom, pessoal, o tema proposto hoje, então, né, foi falar um pouco sobre São Nuno de Santa Maria, né? Que é também conhecido, bem conhecido aqui em Portugal, como o Santo Condestável, né? Que é enfim, quem que é esse sujeito, né? Que eu costumo chamá-lo de o último homem medieval de Portugal. É, Dom Nuno Álvares Pereira, né? Dom Nuno Álvares Pereira, ele foi um cavaleiro da Ordem de São Bento de Avis, certo? E filho do prior da Ordem de Malta, aqui em Portugal. O pai dele era um cavaleiro da Ordem de Malta. E ele tem uma origem, né? Ele tem uma genealogia um tanto quanto confusa, até assim, né? É, e, mas o acordo geral, né, é que o avô dele é um certo Gonçalo Pereira, que foi bispo de Braga. Então, assim, o pai dele, que é o Dom Álvaro Gonçalves Pereira, o pai dele é filho sacrílego do bispo de Braga. Então, assim, as origens dele são nem um pouco santas, digamos assim. E mesmo, enfim, de alguma maneira, o pai dele, o Dom Gonçalves, o Dom Álvaro Gonçalves Pereira, é, tornou-se cavaleiro, digamos, pelos próprios méritos. Ninguém sabe exatamente até que ponto teve alguma influência do pai, bispo, para ele ser aceito na Ordem de Malta. Mas, ao que se sabe, o pai dele era um guerreiro muito valoroso, um sujeito que era um grande estrategista militar, herança que o filho, né, recebeu aí do pai, já que o Dom Nuno ele é considerado aí como o maior estrategista da história militar portuguesa. E o pai, enfim, de alguma maneira, quando volta das cruzadas, o pai dele acredita-se que fez parte da Ordem da Calatrava, que foi a primeira ordem militar ibérica, a primeira ordem de cavalaria ibérica, fundada provavelmente por templários, né, que estavam em Portugal. Depois da tomada de Calatrava dos mouros, eles fundam então a Ordem da Calatrava. E todas essas ordens, tanto a Ordem da Calatrava quanto a, as demais ordens militares ibéricas, todas, elas são sempre muito ligadas, né, à regra beneditina. E o Dono Álvares, enfim, ele é feito prior da Ordem de Malta, em Portugal, e ele é um sujeito que, de acordo com alguns cronistas, teve 33 filhos, mas nunca foi casado. Então, Dom Nuno, né, o nosso santo condestável aí, ele também, né, o pai dele é um filho sacrílego de um bispo e ele nasce também fora de um casamento, né? Uma situação bem complicada enfim, para toda a vida dele, porque ele só foi legitimado, né? Porque nessa época tinha isso, né? Você era filho legítimo ou ilegítimo, né? E ele só foi legitimado porque o pai dele era tido como um dos favoritos de Dom Fernando, rei de Portugal, e o rei Dom Fernando legitimou todos os filhos do Dom Álvaro, Ô, né? Brás, Oi, me permite uma perguntinha simples? claro. É de que época mesmo, Dom Nuno? Bom, eu esqueci de citar o mais importante. A gente está falando do século XIV, né? O avô foi bispo de Braga por volta dos 1330, 1340 e poucos. É, o Dom Álvaro, pai de Dom Nuno, foi feito prior da Ordem de Malta em Portugal. De acordo com a maior parte dos cronistas, por volta de 1355, certo?
E Dom Nuno, ele nasce num dia de São João, né? Ele nasceu em... Aliás, existe também alguma disputa, mas enfim, a data canônica, digamos assim, é 24 de junho de 1360, né? Alguns anos depois do pai dele ter sido feito prior da Ordem de Malta, 24 de junho de 1360. É, a gente essa data é bem interessante porque o Dom Nuno ele se torna célebre, né? O primeiro feito célebre dele, que é narrado nas crônicas como a Batalha Mãe, é a Batalha de Aljubarrota, né? Que aconteceu na aldeia de Aljubarrota, que na época, pertencia ao Conselho de Porto de Mós, né? Isso fica exatamente a 4 quilômetros aqui da minha casa. A antiga aldeia de Aljubarrota, havia um campo ali perto chamado de Campo de São Jorge, e, enfim, como a localidade mais próxima na época era a aldeia de Aljubarrota, esse ficou sendo o nome da batalha, mas ela não aconteceu em Aljubarrota exatamente, ela acontece exatamente no Campo de São Jorge. Essa batalha se torna célebre, e aí vem toda a questão, enfim, a biografia de Dom Nuno e a Batalha de Aljubarrota são coisas que têm toda uma origem ali em comum. O que acontece? Dom Nuno vai para a Ordem de São Bento de Avis por volta dos 13 anos de idade, como escudeiro, apesar de já ter sido treinado como cavaleiro pelo pai, certo? Dois cronistas, né, afirmam que entre os 13 e os 14 anos de idade, ele já era um sujeito culto, já tinha um conhecimento de literatura bem acima da média para as pessoas da idade dele da época, e ele manifestava o desejo de ser casto, ele manifestava o desejo talvez diferente do pai dele, que, enfim, era celibatário, mas tinha 33 filhos, ele manifestava o desejo de ser casto, só que o pai dele era muito preocupado com o destino dele, com o destino financeiro dele. Então, para assegurar o destino do filho, o pai dele consegue que ele seja aceito na Ordem de Cavalaria de São Bento de Avis, que era uma ordem militar portuguesa, né, fundada na cidade de Avis, no Alentejo, bem nesse início, né, ali na época entre a Segunda e a Terceira Cruzada, durante a expansão e a luta contra os mouros e a reconquista cristã. Na Ordem de São Bento de Avis, Dom Nuno conhece um outro sujeito que também está lá estudando, né, aprendendo, mais um aprendiz de cavaleiro como ele, que assim como ele também é um filho ilegítimo, um filho fora do casamento, né, um certo Dom João. Esse Dom João, ele era filho ilegítimo do rei de Portugal, do rei Dom Pedro I, e aí nesse ponto a gente tem que fazer a distinção do Dom Pedro I de Portugal com Dom Pedro I do Brasil. São pessoas diferentes. O Dom Pedro I do Brasil aqui em Portugal é Dom Pedro IV, tá? Então, quando a gente fala de Dom Pedro I de Portugal, a gente está falando de 1360, 1370 e qualquer coisa, que foi o período do reinado dele, bem antes do nosso Dom Pedro I do Brasil. Dom Pedro I, ele foi um rei conhecido por ser um sujeito muito emotivo, muito passional, e é dele a famosa história, né, aqui em Portugal é muito famosa a história de Pedro e Inês, né? Ele se casou às escondidas com uma senhora que frequentava a corte, ela era uma espécie de dama de companhia de uma nobre, chamada Dona Inês de Castro, mas o rei, o pai dele, não gostou nem um pouco, até então ele era príncipe nessa altura, não gostou nem um pouco desse casamento, porque essa dama de companhia, a Dona Inês de Castro, ela tinha aí a fama de ter parentesco com os castelhanos. E desde essa época, então desde o reinado de Dom Pedro, Castela era um problema para Portugal. E, enfim, a gente vai ligar os pontinhos já já. Né? Castela, o reino de Castela sempre teve a pretensão de criar um reino unido, que incluía Portugal, Leão, Navarra, Aragão, enfim, o que eles chamavam na altura de Reino Unido da Espanha, né?
porque até esse período Espanha não se referia a um país, né? Que é o que a gente conhece hoje. Hoje a gente fala Espanha, você imagina aquele país ali do lado de Portugal. Desde a Antiguidade Clássica até o século XIV, até o meados do século XV, aliás, o termo Espanha era um sinônimo de Península Ibérica. Não se referia a um país ou a um reino ou qualquer coisa do gênero. Era simplesmente um sinônimo de Península Ibérica, já que os romanos chamavam a Península Ibérica de Hispânia. Castela tinha essa pretensão de unificar todas as coroas, uh, criando um império espanhol debaixo da coroa de Castela. Então, já vem desde essa época, né, a expressão que é muito comum aqui em Portugal, que fala-se de Castela, nem bons ventos, nem bons casamentos. Então, os reis evitavam a todo custo ter qualquer tipo de ligação com gente de Castela para evitar que alguém de Castela se tornasse, enfim, levantasse algum tipo de pretensão ao reino de Portugal. Né? Então, Dom Pedro, que casou escondido com Dona Inês, a contragosto do pai, o pai mandou matar a esposa, mandou matar a Dona Inês, o filho fingiu que perdoou o pai para evitar uma guerra civil, subiu ao trono, esperou o pai morrer, subiu ao trono, e quando subiu ao trono, mandou investigar todo mundo que teve presente na morte, né, e mandou executar em público num banquete. E apesar disso, né, foi um dos reinados mais pacíficos e economicamente bem-sucedidos de Portugal. Esse nosso Dom Pedro aí, ele teve um filho fora do casamento, né? Que não era com essa Inês de Castro, aliás, diga-se de passagem, era com uma lavadeira, né? Mas como ele era um sujeito muito bonachão, um sujeito muito bom, ele fez questão que mesmo os filhos deles com a lavadeira, com todo mundo, tivessem uma boa educação. E esse filho com a lavadeira foi o nosso Dom João, que foi mandado lá também para a Ordem de São Bento de Avis, junto com o nosso Dom Nuno, e os dois muito provavelmente, nenhum cronista levanta isso, mas é um ponto que eu acredito que tem em comum, muito provável pelos dois terem essa origem, digamos, um tanto quanto problemática, né? Um ser filho bastardo do rei, o outro é neto de um filho sacrílego de um bispo, e nascido também fora de um casamento. É uma concordância entre os cronistas que os dois tornaram-se muito amigos desde cedo. Né? Tanto o nosso São Nuno, Dom Nuno Álvares, quanto o Dom João. E por volta dos 16 anos, nosso Dom Nuno, então, ele é oficialmente feito cavaleiro, né? Torna-se cavaleiro da Ordem de São Bento de Avis e casa-se a contragosto. Porque como o pai novamente temia pelo futuro dele, tinha medo dele, enfim. Como ele não ia, o pai, como cavaleiro e como prior da Ordem de Malta, não ia poder deixar terras para ele. E o cargo de prior só ia ser dado pelo irmão dele, pelo irmão mais velho, que se chamava Pedro também. Não é o nosso Pedro Álvares Cabral, mas é o Pedro Álvares Pereira, irmão aí do nosso Dom Nuno, o irmão mais velho. Então o irmão dele, o Pedro, ia herdar o priorado da Ordem de Malta, e ele não ia herdar nada, absolutamente nada. O pai, muito preocupado, forçou que ele se casasse com Dona Leonor de Alvim, que era uma viúva rica, um pouco mais velha que ele, 3 ou 4 anos mais velha. Essas datas são sempre aproximadas, porque o que acontece? Essas crônicas, muitas delas falham ou esquecem, se omitem datas de nascimento exatas, locais de nascimento. Então, assim, achar a idade dessa galera é sempre assim um quebra-cabeça. Né? Por exemplo, a data de nascimento de Dom Nuno a gente só sabe porque no documento da condecoração dele diz a idade exata, em dias, meses e anos que ele tinha quando ele foi armado cavaleiro e depois quando ele foi feito condestável do Reino de Portugal. Então você faz a conta e descobre a data de nascimento dele. Mas não tem nenhum documento que atesta essa data exata. A esposa dele, a Dona Leonor Alvim, era uma senhora, ao que se sabe pelos cronistas, muito católica também e rica. Deixou para ele alguns bens suficientes para ele poder se armar cavaleiro. Entretanto, ele não tinha grana ainda suficiente para ter uma armadura, né?
porque isso realmente custava muito dinheiro na época. E ele foi enviado em uma missão para espionar, para verificar os movimentos de Castela, porque já se acreditava que Castela, nesse momento, estava novamente com planos de entrar em território português para forçar uma anexação. E Dom João, que nessa altura já foi feito cavaleiro junto com ele da Ordem de São Bento de Avis, Dom João se tornou o mestre da Ordem de Avis. Dom João empresta a armadura dele para Dom Nuno, né? Eram os cavaleiros meio quebrados, eram cavaleiros com sérias restrições orçamentárias. E ele vai lá e pega a armadura de Dom Nuno, vai fazer esse serviço, verifica as movimentações de Castela e volta com as primeiras informações sobre o que seria o início da estratégia que faria dele um grande campeão. Né? Ele fala que Castela realmente é maior em número, em tecnologia, mas ele volta com a certeza absoluta que eles são mal treinados e indisciplinados. Né? E que com disciplina e tática correta, Portugal, mesmo em número menor e com menos tecnologia, com armamentos mais atrasados, conseguiria derrotar. O que estava acontecendo nesse período? O último rei da dinastia de Borgonha foi Dom Fernando, meio-irmão, no caso, do nosso Dom João, mestre da Ordem de Avis. Filho também lá do Dom Pedro, né? Dom Pedro morreu, assumiu o filho Dom Fernando. Só que Dom Fernando não deixou herdeiros. Só ficou a esposa ali com o trono vago. E aí o que aconteceu? O rei de Castela armou lá uma árvore genealógica. Até hoje existe uma discussão se essa genealogia foi falsificada ou não. Clamando, enfim, que ele seria, então, pela falta de filhos legítimos, o rei de Castela seria o herdeiro natural do trono de Portugal. Né? E aí a gente tem um episódio que ficou conhecido aqui em Portugal como a crise de 1383-1385, que foi a nossa guerra dos tronos aqui de Portugal, literalmente. Né? O trono ficou ali em disputa. E aí é nesse momento que entra um outro personagem que tem muita importância nessa história, nesse triângulo, digamos assim, que a gente teria entre entre Dom João, o mestre de Avis, o santo condestável Dom Nuno Álvares Pereira e o que seria uma espécie de antagonista de Dom Nuno Álvares Pereira, que é o mestre ou doutor João das Regras. Né? Eu costumo dizer que, assim como eu digo que o Dom Nuno Álvares Pereira foi o último homem medieval de Portugal, o mestre João das Regras foi o primeiro homem moderno de Portugal. E é incrível como esses dois personagens tão antagônicos vão servir cada um ao seu propósito nessa história. O mestre João das Regras, ele também era... O que acontecia? Dom João, como filho bastardo do rei, teria sido aclamado como de sucessor do trono, mas levantaram a hipótese de que ele não poderia assumir como rei por ser filho bastardo. Né? O nosso mestre de Avis não poderia assumir porque era filho bastardo. Então iniciou-se uma disputa legal, se o filho bastardo podia assumir ou não assumir o trono. João das Regras foi um sujeito um tanto quanto inteligente. Ao mesmo tempo que Dom Nuno Álvares, como um homem medieval, como guerreiro, como cavaleiro, ele não aceitava um trono castelhano por ele acreditar que o trono, o reino de Portugal, né, havia sido fundado por Jesus Cristo, dando o trono para Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, com o milagre da Batalha de Ourique, não é aquele clássico milagre onde Jesus teve a aparição de Cristo durante a batalha. Então ele acreditava que a linhagem do trono de Portugal deveria pertencer aos portugueses
e que um rei castelhano era algo antinatural, era algo que ia contra a natureza do reino de Portugal. E ele, como cavaleiro, obviamente, falou: vamos, eu apoio Dom João, mesmo sendo filho bastardo, mas sendo português e sendo da linhagem da dinastia original como rei de Portugal. E a gente vai pegar em armas e vai sentar a porrada nos castelhanos se eles tentarem chegar perto do trono. Dom João, o mestre João das Regras, como homem moderno, queria evitar uma batalha a todo custo e resolveu criar uma tese jurídica, uma tese de direito para defender o direito do mestre de Avis, de Dom João, mestre de Avis, ao trono. E o trabalho dele é considerado uma das primeiras teses de direito da história de Portugal. Basicamente, ele criou uma estratégia jurídica onde ele não defendia o postulado. O Dom João era postulante ao trono, mas ele não foi defender que Dom João era postulante ao trono. Ele criou uma tese jurídica para defender que o rei de Castela não tinha direito ao trono, e aí ele prova juridicamente através de uma série de fatores que, enfim, eu não alcanço intelectualmente a explicação toda, mas ele consegue, dentro do direito da época, explicar por que o rei de Castela não teria direito ao trono e provar juridicamente e diplomaticamente ali que o trono estava vago. O trono estando vago, abre-se o precedente para que as cortes elejam um rei. E aí ele jogava para cima das cortes a questão se as cortes iriam então eleger um rei português ou iriam entregar de mão beijada o trono na mão dos castelhanos. As cortes, então, através de algum lobby feito pelo próprio mestre João das Regras e pelos cavaleiros da Casa de Avis, elegem Dom João, mestre da Casa de Avis, como rei. E Castela não aceita. E aí é onde inicia-se, então, a guerra, né? Esse aí é o nosso querido mestre João das Regras, né? É um retrato imaginado, esse retrato dele aí é já do século XIX. Não tem nenhum retrato contemporâneo dele. E o mestre Braz, João... Oi. Da onde que vem essa influência do mestre de Avis? Assim, por que seria o porquê? Bom, basicamente porque ele era o único filho homem de Dom Fernando, adulto e apto a se tornar rei. Ele era filho do rei, ele era filho do rei Dom Fernando. Ele era irmão do rei, ele era filho do rei Dom Pedro, irmão de Dom Fernando. Só que ele era filho do rei com a lavadeira. Então, ou seja, a única relutância era isso, que ele era um filho bastardo, né? Ele foi um filho fora do casamento, com a mãe, com a plebeia, né? Não era nem tipo assim, pô, o cara foi um filho bastardo, mas filho do rei com a mulher com alguma nobreza. Não, era filho do rei com a lavadeira. Então, era enfim, esse era a desculpa, era o pretexto, né, para que o rei de Castela, mesmo sendo um parente extremamente distante, se autoclassificasse como a pessoa com origem nobre mais próxima, né, para assumir. Porque, enfim, não havia mais irmãos vivos. O último filho vivo do rei anterior era ele. Então, essa galera que estava se candidatando ao trono de Castela era aquela coisa tipo. Era primo de terceiro grau de alguém que foi avô, uma coisa bem assim, um parentesco muito distante e muito contestada, aliás, a genealogia, né? E, enfim, o que era bem comum na época, assim, essas falsificações de genealogia. A própria genealogia do Dom Nuno Álvares Pereira, que liga a família dele aos famosos Solar dos Pereira, que seria o que deu origem à família Nobre Pereira em Portugal, ela é contestada. Ao que parece, o avô dele, quando se tornou bispo, falsificou. Esse é o Dom João I, mestre de Avis. Né? O avô de Dom Nuno, quando se tornou bispo de Braga, falsificou a genealogia da família
para ligar o sobrenome Pereira dele a uma família nobre chamada Pereira, mas ele vinha, na verdade, de uma linhagem plebeia dos Pereiras. Então isso era relativamente comum na época, essas falsificações genealógicas para, enfim, dar alguma glória, alguma importância à sua família. E o Dom João e o Dom João, ele, digamos assim, ele leva em alta conta, o rei Dom João leva em alta conta o que o mestre João das Regras faz para ele assumir o trono. E por outro lado, agora ele tinha um problema que era, de fato, a Castela invadindo, não é? E ele precisa então de um líder. Esse líder é o nosso Nuno Álvares Pereira, que vai comandar as tropas portuguesas contra os castelhanos. E, enfim, o foco aqui não é exatamente as batalhas, não é? Mas a batalha mãe, né, a batalha de Aljubarrota, ela é vencida literalmente de uma maneira um tanto quanto espetacular e, enfim, de acordo com as crônicas do próprio Nuno Álvares Pereira, de maneira milagrosa. Né? A batalha ela acontece em agosto de 1385, no dia da Assunção de Nossa Senhora. Dom Nuno, ele era conhecido, já era famoso, circulava entre os homens, não é? Que ele era extremamente piedoso, era um homem que ele assistia à missa todos os dias, não só aos domingos. Era um sujeito que era extremamente generoso nas esmolas, não é? E ele tinha fama de viajar para pequenas cidades onde ele não era muito conhecido, para ele poder dar esmola em segredo, para que não reconhecessem ele, porque na cidade dele, quando ele saía para dar esmola, ele era uma figura muito conhecida, todo mundo via ali o cavaleiro dando esmola, era uma figura conhecida. Então, para ele levar a sério o preceito do não ver a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, ele ia para lugares onde ele era desconhecido para distribuir esmolas, né? Ele era conhecido por levar esses preceitos muito a sério, e ele era conhecido por ser muito rigoroso com a questão da liturgia das horas e dos jejuns. Extremamente rigoroso. E o rei, pretenso rei, né? Quer dizer, as cortes aclamaram já então Dom João como rei. Para Portugal ele já era rei. Dom João sabia que Dom Nuno estaria. Esse é o retrato mais aceitável do Dom Nuno Álvares Pereira. Sabia que ele estaria fazendo jejum pelo fato da data da ascensão de Nossa Senhora, da Assunção de Nossa Senhora, né? Obviamente ele fazia os jejuns dele de maneira sigilosa, mas o rei sabia, conhecer. Os dois eram amigos de criança, desde criança, e eles eram unha e carne, como dizem alguns cronistas. Foi lá e advertiu ele para que ele não jejuasse no dia da batalha, porque ele não teria forças para batalhar. E, segundo os cronistas, então, ele, enfim, exortou Dom João a ter um pouco mais de fé, né? Chamou Dom João de homem de pouca fé, digamos assim, né? Fez aquela coisa tipo assim, pô, onde é que tá a sua fé, meu amigo? Então ele falou, a fala dele teria sido algo assim do gênero: você acha que essa batalha vai ser ganhada pelos desígnios de nosso Senhor Jesus Cristo ou por um prato de sopa? Né? Aí ele falou assim: então você vai lá rezar para um prato de sopa, que eu vou pedir as bênçãos do Cristo para essa batalha e vou manter o meu jejum. E aí diz que Dom João ficou muito envergonhado com isso e resolveu ele também fazer jejum. E Dom João, ele era esse misto, essa coisa. Ele era um sujeito piedoso, muito intelectual para os padrões dos reis europeus da época, mas ele era um sujeito meio tíbio, meio morno. Ele era sempre dividido entre a burocracia, a modernidade e a beleza das leis e da diplomacia do mestre João das Regras e aquele catolicismo másculo e medieval do Nuno Álvares Pereira. Ele queria ser um pouco dos dois e acabava não sendo ninguém. Então, por hora, ele meio que tentava assim aconselhar o amigo dele, Nuno, a ser um pouco menos fervoroso e militar e bélico
né, e ser um pouco mais moderno, como quem diz assim, abre essa cabeça, Nuno, né? E, por outro lado, o Nuno dava sempre umas boas bofetadas nele, ele se envergonhava e acabava voltando ali depois, e isso foi ao longo de toda a vida, né? Esse episódio da Batalha de Aljubarrota é um dos mais comentados por alguns cronistas, mas isso acontece ao longo de vários momentos da história, dessa relação entre os três, entre o rei e o último homem medieval e o primeiro homem moderno. Eles ganham a batalha, apesar de haver alguns cronistas que falam em coisa como 20 homens para 20 castelhanos para cada português, outros falam em 30 castelhanos para cada português. Esse azulejo é lindo. Eles arrezando. O mais aceitável hoje em dia, pelos historiadores, é que foram 8 castelhanos para cada português, o que já é muita coisa, levando em conta que os castelhanos estavam muito bem armados, né, e com armas de tecnologia um pouco superior. De qualquer maneira, Dom Nuno não só fez questão de cumprir toda a liturgia da data da Assunção de Nossa Senhora, manter o seu jejum, foi até a vila de Aljubarrota, de acordo com alguns cronistas, em segredo, também para deixar algumas esmolas lá, porque ele tinha era um costume quase que diário dele. Afinal, ele já era rico nessa época, por conta da esposa, que era uma viúva muito rica. E ele volta e exorta os homens a rezarem, porque eles dependiam realmente de um milagre para ganhar a batalha. E aí, a Batalha de Aljubarrota é recheada de narrativas sobrenaturais. A primeira é a aparição mariana, né? Dom Nuno tinha uma devoção mariana profundíssima. E o primeiro relato sobrenatural é da aparição mariana, de acordo com alguns para Dom Nuno, de acordo com outros para Dom Nuno e para o próprio rei Dom João. E basicamente a aparição mariana é uma aparição que se resume a uma frase que é muito comum, né, em várias aparições marianas, que é a frase do não tenhais medo. E depois ela teria garantido a vitória, né, a Dom Nuno por essa batalha. E uma outra situação sobrenatural que acontece é o milagre da menina da bilha, né, que faz parte aqui do nosso folclore local, aqui da região e tudo mais, que é basicamente o seguinte: o lugar onde essa batalha aconteceu, o Campo de São Jorge, ele é uma planície seca, não tem rio, não tem absolutamente nenhum curso d'água lá perto, e o rio mais próximo é o Rio Lis. Fica em linha reta, né? Na época não havia a vila que separa o campo do rio. Em linha reta, na época, seria algo como uns 11, 12 quilômetros entre o campo e o rio. E os homens teriam que caminhar essa distância para conseguir trazer água. E era, enfim, agosto, verão na Europa. Dizem que aquele dia estava absurdamente quente. E um capitão da guarda pede para que dois homens, os nomes, eles são citados geralmente como Jorge e Gaspar, mas esses nomes variam conforme quem narra a história. Saíram em busca de algum lugar que tivessem água e encontraram então a menina com a bilha, né? Só que aqueles vasos de barro para carregar água. E essa menina dá água para esses dois soldados, e ele fala assim: mas é muito pouco, menina, essa água para toda a tropa. Aí ela fala para os dois soldados, para o Jorge e para o Gaspar, para eles a levarem para onde está a tropa, que ela falou que aquela água seria suficiente para toda a tropa. E existe uma fartura de relatos de soldados e de comandantes e de outras pessoas que estavam de fato presentes nessa batalha, que narram a história realmente de uma rapariga de 9 ou 10 anos de idade caminhando entre os soldados com a bilha, e todo mundo bebendo daquela bilha, e a água não se acabava nunca, e a tropa toda bebeu daquela água.
E aí é aquela velha história, né? Ou todo mundo combinou de mentir, ou realmente a coisa aconteceu, porque os relatos são muito semelhantes, inclusive na descrição física da menina, os relatos são semelhantes. Essa Bíblia, de qualquer maneira, ela está preservada até hoje na Capela de São Jorge, que fica exatamente no lugar onde aconteceu a batalha. Né? No campo de São Jorge, lá hoje tem uma capelinha, e essa Bíblia ela está lá em exposição. Né? É uma das relíquias aqui da nossa região aqui. A batalha, enfim, ela acabou com a vitória dos portugueses, foi a vitória definitiva. Eles já haviam conseguido outras vitórias importantes, mas essa foi a vitória definitiva. Dom João é aclamado como rei e Dom Nuno é feito, se torna o condestável, que seria uma espécie de ministro da guerra, senhor da guerra do reino, chefe das forças armadas, algo assim do gênero. São feitos durante a redistribuição de alguns feudos e algumas terras que pertenciam a castelhanos. Né, os castelhanos foram meio que degredados de Portugal durante esse período. Dom Nuno se torna o maior senhor feudal da época, né? E são, enfim, é uma das facetas dele, né? Ele é sempre lembrado como guerreiro, como senhor feudal e depois como santo. Então ele vai até dos seus 16 aos seus... A detalhe, a Batalha de Aljubarrota, 85, ele tinha 25 anos de idade, quando ele já, enfim, se torna esse grande herói nacional. Ele é feito condestável do reino, mordomo-mor, né, também, e ele torna-se triplo conde. Ele é conde de Ourém, de Arraiolos e de Barcelo. Ele se tornou, para o período, o maior senhor feudal de Portugal. Ele tinha tanta terra, tanto dinheiro e tantos homens à disposição dele, que começaram, obviamente, as intrigas dentro da corte, não é? De que Dom João só era rei porque Dom Nuno permitia. Né? Então diziam que Dom João era rei de direito e Dom Nuno era rei de fato. E ele era um senhor feudal muito orgulhoso do seu título de senhor feudal. Era um senhor feudal à moda antiga. Dom João era o tempo inteiro seduzido pelas ideias modernas do mestre da regra, do mestre João das Regras, que foi também elevado aí a cargo de conselheiro e tudo mais e tal, depois que Dom João sobe ao trono. E começa aí uma tentativa de modernização do Estado português, uma tentativa de alteração, né, do regime feudal para um regime um tanto quanto mais moderno, e Dom Nuno abominava todas aquelas modernidades do João das Regras. E acredita-se, alguns dizem que por conta do João das Regras, outros dizem que por conta de alguns cortesãos de Coimbra, começa então essa história de que Dom João era rei de direito, mas Dom Nuno era o rei de fato, quando o mestre João das Regras ordena, né, que sejam feitos documentos civis, né, para os judeus do reino, que os judeus tenham documentos civis, né, e ele tenta, enfim, organizar uma espécie de um censo, algo burocrático em relação aos judeus. E Dom Nuno simplesmente ele fala assim: os meus judeus não. Né? Os judeus que estavam dentro dos feudos dele, ele tratava como os meus judeus. E ele diz: os meus judeus não, porque nós cristãos temos como documento o nosso batismo. Né? E ele dizia: os judeus não se batizam, e eu dei a eles o direito de, em minhas terras, que eles façam os seus próprios documentos. E cada judiaria, ele foi lá e nomeou um notário, um tabelião para cada judiaria. E ele deu boa fé, ele falou: o tabelião da judiaria tem fé pública, porque eu, como senhor feudal, dei a ele, e o que ele fizer, está feito. Acabou. Não é, como diz assim, não é um burocrata lá de Lisboa que vai vir aqui mandar dentro do meu feudo. Isso não existe. Né? Ou seja, é o início do Estado Grande, né? E Dom Nuno se rebela com isso, não aceita de maneira nenhuma. O João das Regras, ele também
pensa em transformar os judeus numa espécie de fonte de renda para o governo, não é? Pegando empréstimos dos judeus a um preço baixo, enfim, mais ou menos parecido com o que faziam na Inglaterra. Dom Nuno também se põe contra essa situação, né? E não aceita, enfim, que um burocrata de Lisboa determine certas regras dentro dos feudos dele. E ele chega então um belo dia para o rei, para Dom João I, e ele diz que aquilo que está acontecendo em Portugal é um atropelo da ordem natural das coisas, né? Que eles os modernismos, enfim, são exagerados, exacerbados, e que ele, como rei, né, ele basicamente, o resumo de toda a conversa dele, essa desavença dele, ela é um pouco mais bem explicada nas Crônicas do Condestabre, que é uma crônica escrita 2 anos depois da morte dele, por um autor desconhecido, que narra esse conflito dele com Dom João. O resumo da discussão é o seguinte: Dom João pede educadamente para que Dom Nuno devolva algumas de suas possessões e torne-se um senhor feudal não tão feudal assim. Vamos se tornar uma espécie de um administrador público, né? Vamos criar umas leis centralizadas aqui por Lisboa, você se torna um administrador público e você vai colocar metade dos seus homens a serviço de um exército nacional. Não essa coisa de seus homens, suas terras, isso é muito medieval, Nuno, né? Isso não tá. E Dom Nuno, obviamente, não aceita isso, e ele, basicamente, o que ele diz é o seguinte: ele fala, eu sou senhor destas terras, e sou senhor dos meus homens, pela vontade do senhor El Rei. E o senhor El Rei de Portugal, pela vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o dinheiro, o poder e as armas que eu tenho não representam nada perante a autoridade de Cristo, que o autoriza como rei. Ele falou, agora o senhor não tem fé na autoridade que Cristo lhe roga, por isso o senhor tem medo das minhas armas. Ele falou, eu não posso servir a um rei que não tem fé na autoridade que Cristo lhe roga como rei. Então, portanto, eu não estou devolvendo metade das minhas terras, nem metade dos meus homens, eu estou devolvendo tudo. Vou deixar apenas uma pequena parte para minha filha. Ele teve apenas uma única filha com a esposa, e a esposa faleceu em 1388, ele já era viúvo nessa altura. E eu vou viver como um desterrado, porque é melhor eu viver como um desterrado do que viver como senhor feudal de um rei que não entende a fonte da sua autoridade. De um rei que acredita que seu poder como rei vem do dinheiro, dos homens e das armas. Ele falou, eu sinto muito, mas eu não sou mais digno de servir ao senhor como rei. E entrega tudo e vai-se embora para o desterro. Dom João percebeu que fez merda e volta atrás, mais uma vez, sempre aí dividido entre essa coisa de querer ser moderno e querer ser medieval, devolve todos os feudos, todas as armas, e para, digamos assim, ficar bem com Dom Nuno e provar para Dom Nuno que ele acreditava mesmo agora que ele era rei pela autoridade de Cristo e não das armas, ele dá mais homens e mais armas para Dom Nuno e faz dele mais poderoso ainda para fazer as pazes com Dom Nuno. Dom Nuno vai levando essa situação, né, até deixa eu pegar a data aqui para eu não falar bobeira para vocês. Enfim, ele tinha 61 anos. A data vai ser 1423. Tá? 1423 ele já era viúvo e ele resolve fazer uma coisa que condizia muito, né, com a personalidade dele. Ele entrega metade dos bens dele para a filha, a dona Beatriz. A filha dele, aliás, que era casada com o Dom Afonso, que era filho
enfim, filho do próprio rei. Ele não era príncipe porque ele era filho. Dom João foi um homem muito fiel à esposa, a rainha Dona Filipa. Mas antes dele conhecer Dona Filipa, ele teve um caso com a camareira. E dessa camareira ele teve um filho, Dom Afonso. Quando Dona Filipa se casou, veio da Inglaterra e se casou com Dom João, ela fez questão de criar, inclusive, ele teve 2 filhos com essa camareira fora do casamento. Quando ele era fora do casamento, não, solteiro, né? Filho solteiro. Quer dizer, fora do casamento, óbvio. Mas não filhos, não eram frutos de uma traição a Dona Filipa. Dona Filipa criou todos esses filhos como se educados da mesma maneira. Ela adotou os filhos dele e para que a camareira não ficasse com uma fama, ela mandou a camareira para um convento e deu para ela uma boa pensão para ela viver confortavelmente num convento longe dos olhos do pessoal. E esse filho, Dom Fernando, se casa com a filha Dom Afonso, né, o filho da camareira, com o nosso Dom João, se casa aí com a filha do condestável, do Dono Álvares Pereira, a Dona Beatriz. Dom Afonso e Dona Beatriz, então, o genro e a filha, herdam metade das posses de Dom Nuno, incluindo aí as terras de Bragança, não é? E Dom Nuno pega outra metade do que tem e doa para os pobres. Ele, enfim, pega metade da grana, da terra. É Dona Filipa de Lencastre essa daí ou é Dona Beatriz? Foi o Aldo que colocou na tela? Quem foi que colocou a imagem na tela? Você, Aldo. Não tá ouvindo? Tá ouvindo. Tudo bem. Oi? Sim. Isso. Aí, enfim, a outra metade ele doa para os pobres e ele funda o famoso Convento do Carmo, aqui em Portugal, né? Em Lisboa. E ele se torna um monge da ordem carmelita. Dom Nuno, quando vai para o Convento do Carmo, quando funda o Convento do Carmo e torna-se monge, se faz monge carmelita, oferecem para ele o cargo de prior do convento, mas ele não aceita, né? Ele só pede uma cela simples de monge e o hábito dele de carmelita. E ele passa basicamente o restante da vida dele cuidando dos pobres em Lisboa, né? O restante do dinheiro que sobrou para ele distribui esse dinheiro como esmola todos os dias. E o caldeirão que ele levava para o campo de batalha, ele tinha um caldeirão que era o caldeirão favorito dele, acompanhou ele em todas as batalhas. Ele mesmo quando se tornou senhor feudal, ele tinha o hábito de conservar esse caldeirão e de comer desse caldeirão todos os dias. Ele era um homem muito simples, ele, mesmo como senhor feudal, continuava comendo comida de soldado. Ele leva esse caldeirãozinho para o convento e continua preparando a comida dele lá no Convento do Carmo, nesse caldeirão. E ali, enfim, juntando uma fila de famintos todos os dias ali, e ele alimentava aqueles pobres, aqueles famintos daquele caldeirão, né, que alimentou os soldados lá na Batalha de Aljubarrota. É o que continuou alimentando depois os pobres que ele atendia no Convento do Carmo. Ele faleceu depois com 71 anos de idade, 71 para 72 anos, como monge e aclamado em vida como santo em Lisboa, não é? E ele em vida já havia, enfim, uma série de relatos de curas, né? De leprosos que teriam sido curados por ele, de alguns feitos milagrosos dele ali na região do Rocio, da Baixa, onde ele sempre caminhava ali pela Baixa e pelo Rocio para distribuir esmolas, enfim. E quando alguns relatos discutidos pelos cronistas é de que ele sempre andava debaixo do seu hábito de carmelita,
ele continuava andando com a sua cota de malha. Porque o rei João de Castela, aliás, o rei de Castela já não era mais Dom João, o sucessor do rei de Castela, dizem que entrou em segredo em Portugal para procurar Dom Nuno, que tinha sido o grande herói, o grande, enfim, algoz dos castelhanos, né? Para se consultar, soube que ele tinha se tornado monge, foi consultar o homem para perguntar, enfim, se por um acaso Castela tentasse anexar Portugal novamente, né? O que ele diria, né? Foi só assim, bom, o homem já é um velho com quase 70 anos num monastério, né? Eu vou lá, de maneira um tanto quanto arrogante, me aconselhar com o nosso algoz, que agora é um velho e inofensivo monge. E perguntou então para esse monge, né? E se agora nós invadirmos Portugal, o que nos acontecerá? O que você pode me dizer? Dizem que você é um homem santo, o povo dizia que ele podia ver o futuro, né? E aí ele perguntou se era verdade, se ele podia ver o futuro, se essas coisas que falavam a respeito dele era verdadeira. E ele respondeu assim então para o rei de Castela, ele falou, olha, eu não preciso ver o futuro, eu não preciso ser um homem santo para eu dizer a vocês o que é que vai lhes acontecer. E aí disse que ele pegou e levantou o hábito, e debaixo do hábito estava ainda a cota de malha e a espada dele que ele carregava todos os dias. E ele falou assim, né? Eu continuo sendo, né, um cavaleiro do meu país e é isso que vai lhes acontecer, né? O meu hábito fica aqui guardado e depois eu volto para o convento. É dessa história também que existe uma outra história que se atribui a ele aqui em Portugal, que dá origem a um ditado, uma expressão popular que tem aqui em Portugal, que é meter lança em África, né? Aqui em Portugal, meter lança em África significa resolver de maneira contundente um problema, uma situação complicada, uma situação complexa. O sujeito vai lá e pum, resolve. O sujeito vai lá meter lança em África, né? Resolver com valentia um problema muito complicado. Dizem que essa expressão surgiu quando Dom Nuno, já perto dos 70 anos, soube que os mouros haviam tomado Ceuta. E então ele vai pedir pro abade, eu não recordo se o cargo, enfim, acho que era o abade, vai pedir permissão para ele se juntar às tropas do rei, para ele auxiliar a expulsar os mouros de Ceuta. E aí diz que os colegas dele, os outros monges, dão risada, um homem velho, cansado, cheio de cicatrizes, né? Como que ele quer fazer isso? Ele fala assim, eu vou lá a meter lança em África, diz que ele exclamava. E aí os homens riram, né? E deram uma lança para ele para fazer troça com ele. E ele, com 70 anos, apanhou aquela lança e arremessou, e diz que a lança cruzou todo o pátio do Rocio, né? E caiu cravada numa árvore. Ali cruzou um trecho de mais de 400 metros. Né? O homem arremessou a lança a mais de 400 metros e ela cravou inteira numa árvore. E, enfim, apócrifa ou não essa história, de acordo com os portugueses, foi daí que surgiu a expressão meter lança em África. De qualquer maneira, o nosso guerreiro intelectual, né, porque ele era também um homem intelectual, nosso guerreiro intelectual e santo, né, morreu em 1431, no convento do Carmo, em Lisboa, com 71 anos de idade. E foi, de acordo com muitos cronistas e historiadores, o último cavaleiro português a ter um enterro, um funeral completo de cavaleiro, não é? Tendo sido enterrado, além do seu monge de Carmelita, com a sua armadura completa, a sua cota de malha, a sua espada, a sua túnica com a cruz de São Bento de Avis, e recebendo, enfim, todas as honras, não é, de cavaleiro. Ele foi enterrado ali no convento do Carmo, na época que, enfim, para quem já teve a oportunidade de ir a Portugal, não é, sabe que
Não sobrou muita coisa do convento do Carmo, tá? Ele foi transformado. Ele foi transformado em. Ele não é transformado, ele foi reformulado, essa é a palavra, porque aquele famoso terremoto de Lisboa, né? Terremoto de 1775, destruiu, inclusive, uma parte do túmulo original de Dom Nuno. Perdão, o terremoto de 1755, né? E ele foi trasladado depois para uma nova igreja que foi construída, já chamada de Igreja do Santo Condestável. Apesar dele não ser ainda oficialmente nem beato nem santo nessa época, né? Portugal tem essa certa. Isso eu acredito que existe muito na Europa, mas Portugal tem uma lista imensa de pessoas que são clamadas como santo pelo povo, e as beatificações e canonizações acontecem muito depois, mas o povo não se importa muito e clama os homens assim mesmo como beatos ou santos. E Dom Nuno já era aclamado como santo pelo povo desde aquela época. Constroem uma igreja à parte, chamada de Igreja do Santo Condestável, dedicada a ele, e isso cerca de 100 e tantos anos antes da beatificação dele. Os portugueses eram um pouco ousados, digamos assim, para a época, né? Enfim, a beatificação dele acontece só no século XIX pelo Papa Bento XV, e depois quem canoniza ele oficialmente mesmo é o nosso Bento XVI em 2009. Né? Mas, de qualquer maneira, ele é chamado de Santo Condestável, e o nome que ele assume, né, como Frei Carmelita é de irmão São Nuno de Santa Maria, né? Então ele sempre foi chamado de São Nuno de Santa Maria ou de Santo Condestável. Essa é a igreja do Santo Condestável em Lisboa, que é onde está atualmente o túmulo dele. Só que no que sobrou do túmulo dele, lá no Convento do Carmo, em Lisboa, tem um epitáfio que resume um bocado, enfim, tudo isso que eu falei aqui sobre ele, né? O epitáfio de Dom Nuno diz: aqui jaz aquele famoso Nuno, condestável, fundador da Sereníssima Casa de Bragança, excelente general, beato monge, que durante a sua vida na terra tão ardentemente desejou o reino dos céus depois da morte e mereceu a eterna companhia dos santos. As suas honras terrenas foram incontáveis, mas voltou-lhes as costas. Foi um grande príncipe, mas fez-se humilde monge. Fundou, construiu e dedicou esta igreja onde descansa o seu corpo. Esse é o epitáfio no túmulo original dele no Convento do Carmo. Existe uma coisa muito simbólica, né? O detalhe, ele funda a Casa de Bragança porque, como eu adiantei lá, a filha dele, a única filha que se casa com Dom Afonso, herdam o condado de Bragança, né? E depois ganham o título de Duque de Bragança, e é do filho deles, no caso do neto de Dom Nuno, né? A amizade de Dom Nuno e Dom João continuam, né? Entre os filhos que se casam e que dão origem depois ao neto deles, que também recebe o nome de Afonso, primeiro Duque de Bragança, que vem a dar origem à Casa de Bragança, que é a atual Casa Real do Brasil e de Portugal, né? Então, as nossas famílias reais de Brasil e de Portugal, ambas descendem, né, desse homem aí que nasceu nas condições mais improváveis de todas para se tornar santo, né? Filho de um filho de um filho sacrílego de um bispo nascido fora de um casamento. Mas o pai dele, né, voltando lá para o pai de Dom Nuno, o nosso Dom Álvaro Pereira, e vocês entenderam aí a onomástica medieval, né? O pai dele era Álvaro Gonçalves Pereira, porque o pai dele era filho do Gonçalo Pereira. Então, Gonçalves, filho de Gonçalo. Álvaro, o nome dele Nuno Álvares Pereira, porque é Álvares, filho de Álvaro, né? Então, Álvaro Gonçalves Pereira. O Dom Álvaro Gonçalves Pereira, ele sempre vivia cercado de. A casa dele era uma casa cheia de intelectuais. E havia alguns amigos dele que eram astrólogos. Nesse livro aqui do João Gouveia Monteiro, que é um historiador de Portugal, um tanto quanto parcial,
ele escreveu uma das biografias mais importantes do Dom Nuno, né, que é esse livro aqui. Nuno Álvares Pereira é o nome da biografia. O subtítulo dela é Os Três Rostos do Condestável. Ele traz aqui um trecho de uma crônica que comenta sobre uma data curiosa, que é a data do nascimento dele, né? Ele diz: a simbologia é tão forte que às vezes considero provável que o cronista Fernão Lopes tenha efetivamente querido sinalizar o dia 24 de junho de 1360 como o nascimento de Nuno Álvares. Ou seja, ele tem alguma dúvida se foi mesmo. Por quê? 24 de junho de 1360 é dia de São João e solstício de verão daquele ano. É o solstício real, o solstício verdadeiro. Se realmente isso correspondeu à realidade, ou se houve lugar a algum ligeiro ajustamento com vista à obtenção de um efeito simbólico muito impressivo e conveniente, isso provavelmente nunca saberemos. Certo, porém, é que nasceu em boa hora, pois na casa de seu pai, o prior do hospital, o hospital é como é chamada também a Ordem dos Cavaleiros de Malta, né? Os Cavaleiros Hospitalares, né? Na casa do prior do hospital andava, e aqui vem as palavras aqui do cronista Fernão Lopes, né? Um gran letrado e profundo astrólogo chamado Mestre Tomás. Esse Mestre Tomás é sabe muito pouco dele, mas sabe-se que foi um dos maiores astrólogos medievais aqui de Portugal. Ele é bem citado em algumas crônicas do século XIV. Mestre Tomás tratou de informar o pai da criança que um de seus filhos haveria de ser vencedor das batalhas e que este era Nuno Álvares Pereira. Se de fato Nuno Álvares estiver vindo ao mundo em 24 de junho, a data tem um significado especial, diz aqui o João Gouveia. Era dia da festa de São João Batista, 6 meses exatos antes do Natal, data que correspondeu ao real solstício de verão daquele ano, o dia mais longo do ano em que se celebrava o precursor de Cristo, São João Batista, a luz que anunciava uma luz maior em conformidade com o Evangelho. Importa que ele cresça e eu diminua. E, de fato, os dias começam a diminuir a partir do solstício de inverno. Assim como Dom Nuno, né, que se fez grande como o sol e se diminuiu para que uma outra luz maior brilhasse. E o pai dele acreditava que ele estava, de fato, predestinado a isso, né, desde que nasceu, por conta aí do mapa astral dele traçado pelo mestre Tomás. É fato que depois da morte de Dom Nuno, Portugal começa a se modernizar cada vez mais. E um outro fato marcante e simbológico é que o túmulo dele é destruído pelo terremoto de Lisboa. Lisboa é reconstruída depois por São Tomás, por o Marquês de Pombal, né, que nós sabemos que era um homem que, enfim, ele era ligado aos iluministas ingleses, né, a Royal Society. Ele foi o homem que baniu os aristotélicos da Universidade de Coimbra, os famosos conimbricenses. Não gostava que os acadêmicos da época estudassem São Tomás de Aquino e preferia que estudassem os iluministas italianos, e acabou com todo e qualquer resquício de feudalismo e Idade Média que havia em Portugal. Transformou de fato Portugal numa monarquia parlamentarista, moderna, burocrática, não é? Limpando, encerrando, enfim, todo e qualquer passado medieval, e se tornou famoso, ele ascende, né? Ganha toda a autoridade, justamente por recomeçar a construção de Lisboa depois do terremoto de 1755, que destrói aí o túmulo do nosso último homem medieval de Portugal. E como bem lembrou o nosso querido Ulisses, maçom, né? Então,
existe uma simbologia muito grande, né, no nascimento de Dom Nuno até o findar do seu túmulo, né, representando aí esse início da morte do medievalismo português, né, e começando lá com o seu antagonista, o mestre João das Regras, até chegar ao seu ápice, né, de modernismo e laicismo e materialismo, que é o Marquês de Pombal, que marca aí a reconstrução de Lisboa por cima do túmulo destruído do nosso santo condestável Dom Nuno Álvares Pereira. Eu acho que, enfim, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês hoje sobre esse personagem tão importante da história de Portugal, da história da Idade Média, né, da história da Igreja também como um todo. E, enfim, é um santo por quem eu também tenho um grande apreço e um grande. Foi aliás, através do estudo das crônicas e da biografia, né, do Santo Condestável, que foi quando iniciou também o meu processo de conversão. Então, tem uma. Né, o dia da festa canônica dele é 6 de novembro, que são 2 dias antes do meu aniversário. Então, enfim, eu tenho aí um grande carinho, um grande apreço por toda a história e tudo mais de Dom Nuno. E eu queria, né, compartilhar um pouco dessas curiosidades aí com vocês. E estamos abertos aí a debates e intervenções. Maravilhoso, hein? Porra. Muito bom. Interessante mesmo, né? E aí, cara, é curioso. A parte mais curiosa. Pode falar, Felipe. Quando eu e a Gili, a gente se casou, a gente passou a lua de mel em Portugal. Né? Então, a gente já estava convertido, mas conhecemos bastante Portugal durante a nossa lua de mel. E tivemos aí, a gente comprou um livro dos principais santos de Portugal, e São Nuno foi o que mais nos marcou. Eu lembro que a gente, enquanto viajava, ia lendo a vida dos santos, e quando a gente chegou na batalha, diante da estátua de São Nuno, uma maravilhosa estátua equestre dele, lá diante do mosteiro, a gente leu a história dele e aquilo marcou a gente profundamente. E hoje você contando de novo a história dele, com outros detalhes que eu não conhecia, a gente vê a gente, não sei, em nenhum determinado momento em que você foi contando a história, isso me lembra da necessidade, não necessariamente se buscar ser um santo São Nuno, porque é óbvio que ele tem um chamado muito particular, muito específico a ele, mas a que ponto o homem é capaz de fazer o inimaginável quando ele está associado e submetido à vontade divina, né? Pois é, tem uma suposta fala dele com o pai dele, onde ele justifica o porquê que ele queria se manter casto. Ele dizia, aos 13 anos ele já tinha lido tudo que ele pôde, né, sobre o rei Arthur. O Aldo tá mandando abraço. Valeu, Aldo. Abraço, Aldo. Um abraço a todos vocês. Valeu, Aldo. Meu amigo. Boa semana. Obrigadão, valeu. E ele tinha como ideal de cavalaria, né, a távola redonda. Ele via a távola redonda ali como o representante do ideal de cavalaria. E ele acreditava, dentro daquilo que ele leu, ele acreditava aos 13 anos de idade que a única maneira dele ser um herói invencível era ele mantendo mente e corpo imaculado. Né? Então, aos 13 anos ali, ele resolve não se casar, não é? e se consagrar à Virgem Maria para se tornar um herói de mente e corpo imaculada, não é? Para defender o rei, a coroa e o país dele. Né? Então você tem ali um misto de aquele patriotismo, senso de pertencimento àquela terra, né? Como homem medieval, e ao mesmo tempo esse ideal de pureza, né? Uma busca de pureza do herói, que é assim. A gente imaginou, tipo, 13 anos é um menino, né, isso que eu ia falar agora, cara. O grau de personalidade dele aos 13 anos de idade, isso é o que mais impressiona, né? Exatamente. Entendeu? É impressionante. Tanto que com 15 anos,
né, os mestres da Ordem de São Bento de Avis já condecoram ele como cavaleiro. Ele é condecorado cavaleiro aos 15 anos de idade. Sim. Né? E naquela época também o mundo era um pouco mais, né, botava mais pressão, né? O sujeito virava homem Essa que eu ia mesmo. perguntar agora. Naquele mundo, você subir os degraus de personalidade era uma questão de responsabilidade, né? Uma coisa que não é hoje. Hoje em dia você vê gente de 30, 40 anos de idade, um adolescente. É isso? Tem a ver isso? Eu acho que tem a ver, Douglas, porque a própria ideia de adolescência, né, que a modernidade trouxe pra gente, ela não existia muito naquela época, né? A ideia de você ser homem, estava falando isso hoje com meu filho, né? Ela estava muito ligada àquela coisa do estovir, né, lá da Bíblia, né? Que era bem traduzido não como ser homem, mas como fazer-se homem, né? Então, quer dizer, Torna-te, é quase um imperativo mesmo. Faz-te Torna-te homem, é um Isso. imperativo, né? Faz-te homem, torna-te homem, né? Então, ou seja, você tem que fazer, tem que se tornar. Olha, assim, já tinha todo. Os caras. Você vê como é que o homem medieval via o mundo de uma maneira simbológica, né? E não criando simbologias artificiais como a gente vê hoje, muita gente tentando fazer, mas ele observava a natureza e tirava daquilo uma simbologia. Então, quer dizer, o cara estava na casa do pai dele no dia que ele nasceu, esse menino nasceu no solstício de verão, no dia de São João Batista, né, no dia que coincide, que casa perfeitamente, né, a festa de São João com o solstício exato, o chamado solstício real, né? E ele viu ali, ele falou, tem uma simbologia nisso. Ele falou, isso não é à toa, tem uma simbologia nisso. Ele, né, ele nasce no dia que o sol se faz maior e depois o sol se diminui para o advento do Cristo. E ele falou, teu filho vai vencer as batalhas, vai se fazer grande e ele vai se diminuir, né? Vai se diminuir pelo Cristo. Quer dizer, foi a vida dele. O homem ascendeu quando ele estava no auge, se torna senhor feudal, riquíssimo e poderoso. Ele fala: ok, agora isso tudo já não me serve mais, eu não preciso mais de dinheiro, de terra, agora toma metade para minha filha e para o meu genro, dá outra metade para os pobres, porque agora eu preciso me diminuir para o Cristo, agora eu vou viver como um monge, né, vivendo quase igual um mendigo no convento do Carmo lá em Lisboa. Você vê uma simbologia nisso. E o que acontece? A simbologia do fazer-se homem, ela tá nisso. Se você observar, por exemplo, a criança ali até uma certa idade, né, você não vê muita diferença entre menino e menina, é muito parecido. E a menina, na verdade, se você olha o rosto de uma menina com 7, 8, 10, 12 anos de idade, ela parece mais ou menos a mesma coisa, ela só vai, tipo, literalmente crescendo, no sentido mais literal da palavra. Ou seja, é como se a mulher meio que já nascesse mulher mesmo. Não precisa fazer muita força para ser mulher. Tipo, ela é passiva, ela já nasce mulher e ela vai crescendo. Agora, o homem, para ser homem, ele tem que fazer força para ser homem, ele tem que se tornar homem. É o negócio ativo mesmo, é aquela simbologia do cálice e da espada, né? É a lança, é a coisa do falo, do viril, né? Ele tem que rasgar ali uma camada de coisas para se tornar homem, né? Não é fácil. E você vê que a própria transformação física do menino em homem é uma espécie de luta mesmo, né? Os ossos do menino doem mais quando ele está virando homem, porque a caixa torácica cresce, porque o coração do homem é maior, o pulmão é maior, a mandíbula tem uma abertura maior, a mandíbula cresce, né? É toda uma briga ali contra a natureza mesmo para o sujeito virar homem, né? Se você ficar ali esperando o mundo fazer, vira esses sujeitos mongolão que a gente tem hoje, esses meninos aí com 15, 16 anos que tem peitinho e bunda larga, sabe? O famoso soy boy, né? Você vê esse soy boy. Você olha, os caras têm voz fina, parece que a própria natureza vai. O sujeito ele não rompe essas camadas, né? Para se fazer homem interiormente, e o corpo reflete isso. Parafraseando o Ragnar Lothbrok do seriado Vikings, o homem que não foi moldado pela dor
hoje é apenas um menino. É Essa por frase aí. espetacular. É isso aí. Então, assim, eu acho que existia toda uma conjuntura na época. A capacidade das pessoas de observarem o mundo, né? De uma maneira simbológica. O sujeito olhava a terra, olhava a semente rompendo a terra e virando planta. O sujeito entendia ali uma simbologia entre o masculino e o feminino, né? É, 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 as pessoas tinham aquela coisa da inteligência senciente, né? Você observa o universo e do universo você vai tirando, né, as explicações simbológicas. É como o Gugu fala, né? Quando Cristo vai lá e pega o pão e fala: Olha, tomar este pão, pois ele é o meu corpo. Os caras não ficaram, pô, o que ele quis dizer com isso? O sujeito entendia, obviamente, ali, que os sujeitos minimamente iluminados ou letrados, enfim, entendiam que no pão existia uma simbologia plena da natureza, né? A reunião dos 4 elementos ali no pão, né, de uma maneira bem mais clara até antigamente, porque na época você não comprava fermento no mercado para pôr no pão, né? Você fazia fermento igual a gente faz aqui em casa, que você tem que pegar farinha, água e ficar sovando aquela farinha e aquela água por 15 dias, né, para você pegar as bactérias aqui. Na época eles não sabiam que tinham bactérias, para eles era ar, enfim. Mas você pega os fungos e as bactérias que estão no ar e você vai prendendo esses fungos e essas bactérias naquela trama de glúten que você vai tecendo todo dia enquanto você sova. E aí, uma hora, aquele negócio, depois de uns 15 dias, começa a se auto-levedar, vai se auto-fermentar. Né? Então, quer dizer, o sujeito, quer dizer, tem uma simbologia ali, tem a terra, tem a água, tem o ar, né? Aí você vai ter que dar uma manutenção, aquilo ali vai te servir como a tua massa-mãe. Aí você pega, a gente faz pão aqui em casa assim, de massa-mãe. Aí você guarda aquilo, tira um pedaço, mistura, faz uma massa maior. Tira um pedaço e guarda, aí vira a massa-mãe. Aquela massa vai ser a mãe de todas as outras. Você tem que pôr no forno para assar. Ah, pô, então óbvio, pro cara ali, o cara tava entendendo que o pão ali é uma conjuração alquímica, uma representação simbológica dos 4 elementos. Então nada mais lógico do que o homem ali, que é o Cristo, que é a verdade, que é pegar e mostrar o pão. Aquilo é aquela coisa que o Olavo explica como as verdades intuitivas, né? Que a questão do intuitivo hoje em dia tomou um sentido meio bizarro essa palavra, né? Mas é intuitivo no sentido original da palavra. Você vê e entende a coisa por si só, né? Pô, hoje em dia ninguém mais é capaz de fazer um raciocínio desse. Eu acho que essa questão da simbólica aí do pessoal da Idade Média, eu acho que aí está o verdadeiro senso de ordem, né? Porque a capacidade cognitiva humana, ela tem que explorar aquilo os objetos passíveis de conhecimento, que é tudo que está no cosmos, entendeu? Tudo que está na natureza. Exatamente. Aquilo que está na natureza fica olhando para você, implorando para ser conhecido todos os fatores simbólicos que há nele. E isso obviamente que eles vão ter um senso de orientação na realidade muito maior do que qualquer intelectual da USP hoje em dia, né? Como o Olavo diria. Putz, cara, isso que você está falando é muito interessante, essa coisa de que a própria natureza tem ânsia de ser conhecida, né? Porque, olha só, tem um amigo meu que trabalha aqui com os bombeiros e ele estava falando, né, que ele teve que fazer uma intervenção num desses festivais de música, sabe? O pessoal usa droga, essas coisas. E teve uma menina lá, cara, que passou mal. Ela estava grávida de 8 meses, ela não sabia, cara. E não parecia que ela estava grávida. E quando os bombeiros fizeram a intervenção e que diagnosticaram a garota, eles disseram: olha só, você tá grávida. E assim, quando ela tomou consciência de que estava grávida, na mesma hora a barriga cresce. Assim, a saliência no ventre apareceu. Para você ver, olha só a relação entre a consciência humana e a natureza. Veja que enquanto a mãe não tinha consciência do filho, era como se ele tivesse escondido ali dentro do corpo dela, né? Você vê, olha, a medicina moderna não poderia explicar isso, cara. Né? É muito interessante essa coisa. A própria natureza deseja, anseia ser descoberta pelo homem, né? Bizarro. Aquela coisa.
mais uma simbólica aí, né? O homem tem o desejo de conhecer e a natureza tem o desejo de ser conhecida. E, poxa, Não é por essa coisa acaso, né, que a gente vê que os principais focos hoje em dia de alienação estão nas grandes cidades, né? Nas grandes conglomerados urbanos, que é onde a gente mais se afasta da natureza e, por consequência, a gente se afasta da simplicidade daquilo que a gente pode chamar de intuição, no sentido duro da palavra. É exatamente por isso que é caótico. Quando a gente fala, as cidades urbanas são caóticas, exatamente por isso. Porque a gente não tem um senso de ordem, um senso de orientação na realidade, porque a gente olha para todas as laterais da grande cidade, a gente só vê artificialidade, só vê mãos humanas que construíram coisas em cima das outras. Olha, E mesmo, você pisa no chão artificial. Se você vê a ordem urbana, o homem busca, normalmente o homem busca uma certa ordem na construção da cidade, mas o que a gente percebe é que frequentemente o homem confunde ordem e simetria. sim, é verdade. Que é uma subcategoria existe ordem, da existe, aparência da ordem. Com a aparência da ordem. Ó. É uma subcategoria existe uma ordem na simetria, mas existe uma ordem na simetria, mas nem toda ordem é simétrica. Exatamente. Né? Existem vários graus de ordem, né? A ordem estética da harmonia, a gente constata isso assim, até no Almanaque Abril tem isso, né? Você vê que na natureza a ordem é manifesta sempre numa quase simetria. O rosto humano é quase simétrico, né? As maiores obras de arte são sempre quase simétricas, e as obras de arte mais enfadonhas, por que assim, todas as sonatas clássicas para piano do século XVIII são enfadonhas, exceto as de Mozart, Haydn e Beethoven? É porque todos os outros compositores acreditaram que a ordem da música clássica estava na simetria, quando, na verdade, as principais obras-primas são aquelas que se abrem para o elemento extra aparente da ordem. E, Felipe, tem a ver com aquela noção que você explicou também sobre a arte sacra, né? Que um dos pré-requisitos da arte sacra é aquele toque de imperfeição, né? Exatamente. Tem que ter aquela coisa meio... Aquele elemento que mostra que Deus é mais. Exatamente, Vocês viram no canal do Jonathan Pajot, aquele canadense, ele explicando justamente isso, que na sociedade atual, aquilo que é torto, que não encaixa direito, está fora da sociedade. Sim. Enquanto que na Idade Média era justamente o contrário. Sim. Aquilo que não encaixa, ele tinha o seu lugar. O problema é que o lugar certo dele é nas extremidades, né? Tanto que na arte, o que é grotesco tá fora tá mais na extremidade, e o central é o Cristo, né? Tanto que nas igrejas antigas você tem aqueles gárgulas, os demônios que ficam do lado de fora, né? E agora você remove totalmente isso da sociedade e depois ele volta, tem um efeito de contra-ataque, né? Sim. Que ele volta, só que ele volta no centro. Sim. Então o carnaval era um dia no ano inteiro que o pessoal fazia loucura. Agora todo dia é carnaval. Sim. E isso me lembra, inclusive, a conversa que a gente estava tendo semana passada com o Eric para a organização do encontro, né? Que a gente estava comentando que nos encontros europeus sempre tem um louco que participa, né? Um ou mais. Mas eu estava falando, isso é ótimo. É bom que haja um louco ou um chato. O pessoal reclama, mas isso é saudável e é importante. Acho que isso prova que é um organismo vivo. Exatamente, cara. E se você esteve no encontro, se você esteve no encontro e está agora pensando quem foi o louco chato, e você não consegue descobrir, você é o louco chato. Eu posso fazer um contraponto? Ulisses ia falar aí alguma coisa? Quando você vocês estão falando do ser humano, o ser humano, quando ele pensa, ou quando ele observa a natureza,
é natural ou é antinatural observar o caos da natureza? Porque o ser humano, ele tende à normalidade, não é isso? Nosso sangue é 12/8, nosso colesterol é 90, o nosso organismo, ele gosta de homeostase, ele não gosta de desequilíbrio, Sim, ele não gosta de coisas arbitrárias. sim, E eu, por ser descendente de índio, eu sei que índio tem medo da natureza. Porque para a sim, natureza, para o índio, a natureza ela é caótica. Tem animal, sim. tem violência, tem. E a cidade, São Paulo, estão dizendo que a cidade é caótica para nós que temos uma visão de. Mas para a grande maioria é totalmente estática. Tem os seus horários a cumprir, horário para abrir, para fechar, a sua condução. Nada muda, é totalmente homogêneo, traz tranquilidade. O ser humano gosta de tranquilidade. O nosso organismo gosta. O que Sim. que é uma atividade, o que que é uma atividade física que traz sofrimento? É a quebra muscular, a quebra do batimento cardíaco, Sim. a quebra de percepção. Então nós tendemos essa homeostase. Quando eu vejo, estou relendo os diálogos de Sócrates, o que Sócrates está fazendo? Ele começa a perguntar para as pessoas que acham que conhecem uma coisa, eles estão naquela homeostase, e Sócrates traz um choque, mostra para eles que eles não sabem daquilo que eles estão falando. Porque o nosso cérebro, né, se assim dizer, onde estão os nossos pensamentos, ele tende a essa coisa homeostática, ele tende a essa coisa diferenciada, né? Assim como qualquer atividade física, que você só vai crescer, só vai emagrecer ou só vai correr mais se você sair do conforto, se você sair da homeostase. Sim. Então eu tenho essa visão ao contrário em relação às cidades que dizem que as cidades são caóticas, elas são por vários fatores caóticos, mas quem projetou tendeu a uma questão interna de ser homeostático, de ser Cara, Sim, é o que é sempre extremamente a interessante. busca do homem é sempre essa, de fato. Na realidade, Quem vai? Rapidinho, eu já acho que não, cara. Eu acho que a natureza ela é uma ordem impressionante. Só que como o Felipe tinha falado, ela não é uma ordem assim simétrica. É porque é complicado isso. Eu tô até escrevendo um negócio sobre isso, cara. Eu acho que o problema do caos ele não tá na natureza. O caos ele tá Porque eu na acho que a gente tem falta que de é só tem uma questão, perdão, Douglas. É uma questão também de bem especificar o termo natureza, né? Natureza não é mato. Claro, Sim, claro. Eu tô sim. falando natureza como cosmos. Sim, E o caos também, Isso. e o caos só está no homem, porque lógico que o caos não Também. está na natureza, porque quem enxerga o conhecimento é o homem, não a natureza. Exatamente isso. Então a tendência do homem é imitar a ordem da natureza, a ordem do cosmos. Então é claro que ele não chega num patamar de ordem como é o cosmos, mas eu acho que todas as construções, o progresso das construções humanas, como a gente vê que é a cidade, ela tende a essa ordem que é a natureza, ela tende a essa ordem que é a natureza, só que ela não consegue alcançar essa ordem, entendeu? É uma coisa sintética, mas ele tende a ordenar, porque se ele não fizer isso, se ele não conseguir alcançar certo grau de ordem, ele morre, entendeu? eu acho assim, cara, Por exemplo, a cidade, por exemplo. A a, economia é ci- isso, por exemplo. a cidade moderna ela foi feita para atender às necessidades do homos econômicos, né? Que é, ou seja, é o homem que só tem três interesses na vida, que é consumir, arrumar um emprego, né, ir para o trabalho e ter direitos sociais. Então, nesse sentido, eu acredito que a cidade ela é de fato um lugar confortável no qual esse tipo específico de homem se sente confortável. Agora, eu acredito que quando a gente está falando de que existe uma certa um coeficiente de caos, né, na cidade, é que essa ordem dimensionada especificamente para o homem econômico, ela não reflete a ordem do cosmos, né? Que tem, por exemplo, ela não reflete a dimensão do heroísmo, a dimensão da centralidade, a dimensão Que é da material, porque é santidade. materialista. e tanto ela é insuficiente que, por exemplo, você pega São Paulo, né? Toda a classe média e todos aqueles que podem
vivem em São Paulo, mas tem todo mundo sua casa em Peruíbe, na Praia Grande, no Guarujá, ou seja, é um elemento ainda de busca de uma certa complementaridade com alguma coisa que a cidade em si não pode dar. Ou seja, é uma espécie de confissão de que ser um homo econômicos não basta. Mas fazendo uma visão ao contrário, né? Eles entendem aquilo lá como paraíso e entendem a cidade como realidade. Sendo que, ao meu ver, é o contrário. Lá é realidade e aqui é ficção, né? Sim, aquilo porque que o o Olavo homem fala. tá condicionado já, né? Ele tá condicionado. É que o homem, ele tende a uma ordem para ele encontrar uma certa satisfação absoluta na vida dele. Como eu Entende disse, onde quero chegar? Porque quem é a ordem, qual é a ordem absoluta? É Deus. Eu acho que o homem, ele tende a se aproximar daquele ciclo de glória ao qual a gente foi criado. Acho que isso é um salto quântico que eu dei aqui agora, mas é mais ou menos isso. Acho que o homem tende a voltar àquilo que ele era, só que ele meio que não consegue encontrar isso por si mesmo. Então ele tende a encontrar isso em coisas sintéticas. Eu acho que a tentativa de ordem, como a construção de uma grande cidade, a limitação ao materialismo da grande cidade como homos econômicos, eu acho que é mais ou menos isso. Uma tentativa de encontrar uma ordem suprema que ele não consegue encontrar. É por isso que ele cai no na moral, estresse, o homem não cacete, constrói cidade para encontrar a ordem suprema. O homem constrói a cidade assim para resolver o problema prático, assim. para satisfazer-se. Eu acho que a satisfação Posso fazer um comentário? Diretamente da Rússia. Por favor. Eu não sei se o que eu vou falar é groselha, mas aí vocês avisam. Mas, por Fala exemplo... em russo, assim a gente não entende. Hã? Fala em russo, daí a gente não entende. Ah, mas aí vai fugir o foco. Será que não seria nem tanto o caos em si, mas a ruptura com qualquer tipo de variabilidade que a natureza, que está contida na natureza? Entendi. Não entendi a pergunta. Quando, em vez de ser um caos, porque o homem tende a buscar o linear, né? Para se sentir bem. Só que o problema não seria quando ele dentro desse linear está contido uma variação, né? Porque até o que o Góes falou de a pressão é tal, o índice glicêmico é tal, não sei o quê. Hoje dos manuais se retirou a variabilidade. Se você pegar os manuais mais antigos, eles mostravam uma variabilidade maior para essas coisas, para esses índices fisiológicos. Então, será que esse esforço do homem de tirar qualquer tipo de variabilidade nessa ordem, deixar uma ordem linear suprema, não suprema, não sei se seria a palavra, mas 100% ordenada e nada foge dessa variabilidade, e chega a um ponto, uma invariabilidade matemática, para trazer cada vez mais essa sensação, mas sendo que nem na natureza existe essa variabilidade. Tem uma ordem, não chega a ser uma desordem, ela tem uma ordem, mas ela contém a sua variabilidade. Não é, por exemplo, na região que eu moro, o inverno ele é pesado a cada 2 ou 3 anos. E ele só volta a ser pesado nesse ciclo, entendeu? Quando eu já estou aqui há 6 anos, eu acompanho isso. Foram só 3 vezes que o inverno foi pesado. Os outros 2 foi muito mais tranquilo. Não seria mais ou menos assim? Não sei se estou falando besteira. Não, mas esse debate é impossível hoje em dia, porque você vê, quando os caras começam a falar de mudança climática, né, cara? É atestado de jumento, né? Porque variabilidade. Ser um clima é ser variável, né? Os caras falam, mas o clima tá mudando, mas se é um clima é porque muda, né, cara? Eu entendi, André, não é exatamente. Eu acho assim, dentro desse elemento de ordem, quando ele é natural, ele tem, digamos, um pequeno fator caótico dentro dessa ordem natural. Ou seja, o que é natural, a ordem natural contém uma imprevisibilidade. Exatamente. E a tentativa humana de criar uma ordem totalmente previsível e cientificamente explicável, né, é artificial, ela é sintética. Porque o que acontece?
tudo aquilo que. É o que eu já comentei isso, acho que 5 ou 6 vezes em algumas colunas minhas do Brasil Sem Medo. A gente foi, com o tempo, transformando a ciência em que é um instrumento para averiguar certos aspectos da realidade, e a gente transformou ela num delimitador da realidade. Né? Então ela passou a ser o delimitador do conjunto, pertence ou não pertence à realidade. Se não é científico, não pode ser real. E aí você tem o problema que vai gerando essa frustração, todo esse problema no ser humano, porque tem uma série de coisas que acontecem, que você está vendo que ela acontece, mas que jamais vai poder ser cientificamente explicada. E aí o que você faz com isso? Aí você bota a focinheira, né? O Braz, o que acontece é que, assim que a gente não entende isso, mas se você for ver, todos os pressupostos científicos estão baseados em conceitos esotéricos. Se a gente olhar a ciência moderna, não tem um filho da puta de uma sociedade iniciática que não participa de um braço de uma ciência que se conhece hoje. Ou seja, essa vontade gnóstica de o homem se fazer maior do que Deus está em todas as ciências, porque o método que eles utilizam é o pressuposto gnóstico. Perfeito. Mas falar isso com a bosta de um cientista, ele vai ficar bravo e vai querer me bater. Porque na verdade boa parte dessa galera que se diz cientista hoje em dia, na verdade é só menino de recado de acadêmico, né? Os caras que pensam mesmo e bolam de verdade isso aí não estão aí batendo boca no Twitter. Aqueles cara que fica citando estudos, né? Um estudioso de Oxford concluiu, né? Porra, cara, eu fico com muita raiva disso, meu, quando eu ouço isso. Mas que porra que ele concluiu? Baseado em quê? Qual foi a experiência que ele fez, né? O percurso, enfim. Mas esse que você falou, Braz, é assim, o cara primeiro, você cria a ciência primeiro para restringir o seu campo de observação, né? Para poder trabalhar com hipóteses fixas e fazer um exercício de dedução. E aí depois você se esquece de que no começo você fez uma abstração, de que você, assim, limitou o número de fenômenos observáveis, de modo que tudo aquilo que não está mais dentro, né, daquele conjunto de fenômenos que você abstraiu no começo, separando de todo o resto da realidade, não existe, né? Sim, aquilo era só um ensaio. Era só um ensaio. E aí você toma um ensaio como a realidade. Aí você chega no ateuzinho moderno, que é aquele cara que diz tudo aquilo que eu não conheço não existe. É aquela coisa. Do psicologismo você pula pro positivismo, o positivismo vira Brasil, porra. Não é? Põe umas bundas aí e pronto, tá resolvido. É o Brasil. Mas esse tipo de psicologismo, que tá longe de ser ciência, mas sim um ataque psicologista, que foi atacado por muitos, eu acredito, se tornando positivismo. Positivismo se tornando o quê? Hoje a ciência não tem ordem e progresso. Como assim psicologismo? Se vocês puderem me explicar mais. Eu não... Desculpa, não entendi. Esse conceito de psicologismo me escapa um pouco. Eu já ouvi o Olavo falando sobre isso, mas eu não... Tem um livro dele sobre isso. Psicologismo é quando você acredita que você cria os pressupostos mentais e você mesmo analisa os pressupostos. A realidade não existe. Tá tudo dentro da sua cabeça. O objeto não existe. É você que dá as qualidades. É como fez Kant. Não, só existe conceito a priori de espaço e tempo. O resto é você que dá as qualidades para o objeto. Ou seja, você que cria a porra do objeto e você que dá as qualidades e tudo nele. O objeto em si não existe. Isso é psicologismo. Ou seja, as categorias estão na mente, né? As categorias do objeto estão na mente. Isso é diametralmente oposto ao Nuno, né? O São Nuno que o Braz estava falando, né? Que tinha essa coisa essa humildade, né? Que eles tinham de, assim, observar a natureza, aprender com ela, né? De acreditar que ela é boa, assim. Existe algo bom para ser extraído dela, né? E eu não preciso deformá-la para me proteger de um caos, sabe? Essa galera, eu vou ter que sair. Ô Douglas, valeu, cara. Um abraço. Abraço, irmão. Eu, né, aí na parada. Rapaziada, eu vou aproveitar, deixa aí sair também. Queria agradecer infinitamente ao Braço por essa conferência muito inspiradora, mas muito inspiradora mesmo. E lembrar para os amigos aí e para os outros, para quem for assistir no YouTube, do Encontro Europeu. A 6ª edição esse ano em Giverny, fim de semana 16, 17 e 18 de julho. Perfeito. Abração, gente. Boa semana. Boa semana, meu cara. Valeu, Felipe. Valeu.
Abraço. Posso só mudar o assunto um pouquinho e falar uma coisa pro Brás? Claro, por favor, eu ainda posso ficar mais um pouco. Ô, Se Brás, quiserem encerrar a gravação também. Vou parar a gravação agora.